Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um treinamento de segurança da SIG. Meu nome é André Vezar. Eu sou responsável pela engenharia de aplicação da divisão de sistemas de segurança industrial. Quem nos acompanha aqui também, dando todo o suporte para esses treinamentos, é a Mariana, nossa analista de marketing. Durante o treinamento, ela vai compilar as perguntas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem aí no chat. Ela vai compilar essas perguntas e, ao final do treinamento, elas serão respondidas, tá? O treinamento de hoje terá aproximadamente a duração de umas 2 horas, tá? Falaremos sobre muting, né, diferenciação, a típica diferenciação entre pessoas e objetos. Então, por definição, através da IECTS 62046, muting é a suspensão automática temporária de uma função de segurança pelo sistema de controle relacionado à segurança da máquina. Pode ser usado para permitir o acesso de pessoas ou materiais durante uma parte não perigosa do ciclo da máquina ou quando a segurança da máquina é mantida por outros meios. Tá? Então, algumas definições importantes. Dentro dessa norma IEC aqui você vai encontrar todas as informações que você precisa para montar uma estação de muting segura. Tá? E, em termos gerais, né, o muting, segundo a IEC 62046, o muting só deve ser fornecido quando for necessário para o processo que está sendo executado na máquina. Deve ser assegurado sempre que possível que uma pessoa não possa permanecer sem ser detectada na zona perigosa quando o muting é encerrado. Ou seja, de alguma forma, após a passagem na estação de muting, você deve garantir que ninguém tenha ficado lá dentro, ninguém tenha entrado junto com o objeto que está entrando na zona perigosa. Tá? Existem meios, nós vamos ver mais para frente, para evitar isso. Né? O muting tem que ter, você tem que tomar um certo cuidado, não só na parte de comando eletrônica, como também na parte mecânica. Tá? Dependendo da avaliação de risco também, né, um indicador para mostrar quando a função de muting está ativa pode ser necessário. Esse indicador, né, essa lâmpada, podemos dizer assim, ela irá mostrar que o muting está ativo ou inativo. Tá? E o indicador de muting deve ter brilho suficiente e ser instalado também de forma a ser facilmente visível em todo o entorno e também onde uma pessoa pode tentar acessar a zona de perigo. Tá? Claro, ela vai ver que o muting está ativo, ela pode tentar acessar a parte interna da célula, vamos dizer assim, né? Da zona de perigo. Então, providências mecânicas devem ser tomadas para isso também. E mais, a função de muting ela deve ser iniciada e encerrada automaticamente. Tá? Isso pode ser alcançado por uso de sensores apropriadamente selecionados e colocados, né, instalados. Ou também sinais de sistema de controle relacionado à segurança. Sequência ou tempo incorreto de sensores de muting ou sinais não deve permitir uma condição de muting. Tá? Ou seja, alguma falha no acionamento dos sensores, tempo, né? Obviamente, se também se ajusta um tempo para a passagem daquele objeto pelos dispositivos e tudo mais, né? Então, o muting deve ser controlado, obviamente, por uma interface de segurança e não obrigatoriamente os sensores que executam o muting devem ser de segurança, podem ser sensores de automação comum. Tá? O importante é que essa sequência de acionamento dos sensores e desacionamento seja feita por uma interface de segurança. Tipos de muting mais comuns, mais conhecidos, tá? É a configuração T ou X, né? Com o objeto podendo se deslocar nas duas direções. Você tem os sensores em forma cruzada, tá? E aqui a barreira ou a cortina. Uma configuração L, que pode ter um controle de tempo, né? Nessa configuração L, o sentido de deslocamento, né, deve e só pode ser um só, né? No caso desse desenho aqui, da direita para a esquerda.
Veja bem, aqui a gente está usando dois pares de sensor, tá? De forma, vamos dizer assim, sequencial ou paralela. Porém, o movimento da esteira é sempre de dentro da célula para fora. Esses sensores estão instalados dentro da célula. Desse lado, de fora para dentro, não é executada nenhuma função de Milton. E a proteção é feita através dessas cortinas ou barreiras. E um dos mais comuns, né, mais típicos que você encontra nas indústrias são os Miltons paralelos, tá? Com controle de tempo ou sequência. Obviamente, sempre pode ser controlado nos dois sentidos, a passagem do objeto, e a sequência sempre deve ser acionar o primeiro, acionar o segundo, acionar o terceiro, desacionar o primeiro, acionar o quarto, desacionar o segundo, pode terminar quando passou completamente pelas barreiras. A configuração do Milton cruzado, né? O primeiro exemplo ali da esquerda, simplesmente você não monta, né, a sua barreira de luz aqui na esteira, vamos considerar essa uma esteira onde movimenta o objeto nos dois sentidos, simplesmente você não vai montar a barreira, instalar as duas fotocélulas, comissionar a máquina e entregar, né, dizendo, ó, o Milton está funcionando. Todo um cuidado deve ser tomado, tá, em relação à distância dos sensores. A distância da barreira cortina em relação ao objeto, tá? Tudo isso, né, tanto na norma como em alguns dos nossos manuais referentes a unidades de avaliação para Milton, você vai encontrar essa fórmula aqui e a aplicação e a descrição de cada uma dessas variáveis, tá? Você vai perceber que a instalação, né, correta de uma estação de Milton depende da distância entre, né, o dispositivo eletrossensível, tá, dos pontos de detecção por sensores, ou seja, essa distância aqui e a distância aqui é da, no caso do Milton X, a distância onde será acionado os sensores, a distância L2 entre as duas linhas de atuação dos sensores deve ter sido levado em consideração também, né? O L3, o comprimento do material, né, a velocidade do material, tá? O tempo de Milton, né, a configuração do tempo de Milton e o tempo de resposta do dispositivo de comutação externa, ou seja, o tempo de resposta da sua unidade de avaliação de Milton. Isso está muito bem explicado, né, inclusive com exemplos nas normas e nos nossos manuais. Tá? A mesma coisa é importante também para Milton paralelo, né, onde você tem também dependência da distância entre os sensores externos, né, o sensor 1, 2 e o sensor 3, o comprimento do material, velocidade, tempo de emitir e o tempo de resposta. Tá? E o que a SIC tem a oferecer para você? Né? Além de todo o suporte técnico para a instalação de Milton e para outros fatores, né, outras aplicações voltadas à segurança, a gente tem a solução de Milton segura, tá? Adequada às necessidades do equipamento. Ou seja, várias alternativas para você montar uma estação de Milton segura e adequada à sua necessidade. Tá? Como, por exemplo, a barreira multifeixes e mais o controlador de Milton, o E403. Essa é a solução de Milton mais tradicional que a SIC tem. Né? Grandes indústrias que têm a necessidade de ter estações de Milton nas linhas, né, possuem essa configuração, é a mais típica, é a mais antiga. Tá? O que seria? Muitos de vocês já devem ter visto algo como parecido com isso aqui. Né? Você tem a barreira emissora, a barreira receptora e um relé, né, fixado nela, mais ou menos distribuído nessa posição. Aqui ele não está fixo na cortina, mas está bem próximo a ela. O que a gente tem aqui? Esse é o relé, o E403, é a unidade de avaliação. Tá?
onde você vai conectar os sensores, você vai conectar a cortina, tá? E ele vai controlar a passagem, junto com os sensores, obviamente, ele que vai controlar a passagem do material, tá? Ele é configurável tanto quanto a barreira também tem algumas configurações. A configuração é feita, tá, pelo CDS, o Configurator Device Software. Tá? É um software gratuito, mesmo que você configure os scanners S300 e S3000. No Relay E403, a gente tem, né, algumas tomadas padrão M12 5 pinos, aonde uma delas aqui você vai conectar o cabo de configuração, que é o mesmo cabo que você configura o FlexiSoft e os scanners S300 e S3000, aquele cabo de uma extremidade é um plug USB e na outra extremidade é um plug M8 4 pinos. Tá? Os 4 sensores de muting, A1, A2, B2, B1, lâmpada de muting externa, tá? A conexão é FI, ou seja, esse dispositivo, esse relé, ele comunica com a barreira através da nossa Enhanced Function Interface, nossa interface de funções melhoradas. EFI, quem já participou do treinamento ano passado sobre as redes seguras da SIC, vai perceber que essa rede EFI, né, além de você poder interconectar até 4 CPUs do FlexiSoft, você pode conectar também ao FlexiSoft cortinas e scanners. Você pode fazer um scanner, 2 scanners ligados em EFI, terem a função mestre-escravo. Tá? Esse treinamento de redes seguras na SIC será ministrado nos próximos meses também. A gente vai repetir esse treinamento. E aqui o LED de status, que vai mostrar o diagnóstico do dispositivos, como todas as entradas aqui têm o seu LED de diagnóstico. Esse correspondente à comunicação, lâmpada de Milton, os sensores atuados ou não, e ainda você tem mais um opcional, tá? Reset, claro, se você quiser uma opção de reset para quando o Milton não aconteceu uma falha durante o Milton, tá? Cancelar, C1 é um sinal adicional de Milton e o sinal de parada de esteira, porque imagina que você tem um objeto, né, atravessando as suas barreiras, um objeto pesado, tá? Praticamente impossível de se empurrar com a mão. Por algum motivo, a esteira para. Uma das coisas que vai acontecer, a esteira vai parar, o tempo de Milton vai se esgotar e você vai ter uma falha de Milton. Tá? E aí, como é que você vai tirar o objeto de lá de dentro, né, se é praticamente impossível empurrar? O que você vai fazer é mandar um sinal de override, que nada mais é do que, entre aspas, um bypass do mute, vai fazer a esteira, vai consertar a esteira, vai fazer a esteira virar, e aí você tira o objeto. Esse sinal de parada de esteira, o que, que ele vai fazer? Se nessa situação que eu disse agora, o objeto para na frente da estação de mute porque a esteira parou de funcionar, esse sinal de parada de esteira, né, parada de correia, vai fazer com que o tempo de mute pare também. O cronômetro que está medindo esse tempo de duração do mute, ele vai parar também. E com isso não será gerada uma falha de mute. O sinal vai a zero quando a esteira voltar a funcionar e tudo continua funcionando perfeitamente. Tá? Um exemplo de conexão, tá, que a gente tem aqui, os 4 sensores ligados no relé, a conexão de configuração, né, a plug de configuração, você tem tanto aqui quanto na cortina. O muting e o bypass, né, a lâmpada de muting e a conexão entre os dois. Bem simples, bem simples. E a programação, como é feita? A configuração. Você vai usar o CDS, né? Você vai, duas opções. Se for programar offline, você vai
adicionar um objeto debaixo de uma com, né? O add device, né? Adicionar dispositivo. Na biblioteca você vai encontrar lá o E403, vai clicar e arrastar para cá. Ele vai entrar dessa maneira, né? O E403 Switch Amplifier Connection. Em Connection você vai clicar de novo com o botão direito e vai adicionar uma barreira, certo? Depois que você adiciona uma barreira, você clica lá em cima do o E403 com o botão direito, abre a página de programação. Você vai encontrar uma página desse jeito, aonde você vai clicar e arrastar os botões aqui, de acordo com a configuração de mute que você quer. Vai optar por um override ou por um reset. Tal sinal de parada de esteira você pode ter. Sinalização, monitoramento do muting e tudo mais. Tá? Muito simples a configuração aqui. Se alguém precisar de alguma ajuda para configurar esse mute, entre em contato com a gente que nós auxiliamos. Tá? Uma outra alternativa que a gente tem para a configuração de muting é a nossa DTEC 4 Core, a cortina de entrada na nossa linha, aqui trabalha somente no modo proteção, com o relé configurável Flexi Classic, o E410. Tá? Uma alternativa que a gente encontrou no lançamento da DTEC 4 Core para aqueles clientes, né, que precisavam repor uma alternativa de muting que no momento era economicamente inviável. Né? Claro, a gente sabe que uma barreira em um relé E403 tem um custo relativo. Né? Então, para ajudar muitos clientes que não tinham condições na época de voltar à estação de mute, não só no caso dos nossos dispositivos, tá? Mas dispositivos de outros fabricantes que tinham um custo relativamente elevado, nós criamos essa solução aqui, tá? Essa junção desses dois produtos, a DTEC 4 Core, mais o Flexi Classic. E aí, o que a gente tem? Um par de cortina de luz e mais o nosso relé configurável, aonde através das rotary switches aqui, você vai configurar uma função de muting, tá? E a conexão, bem simples, tá? A cortina vai conectada a ele, né? Lembrando que esse dispositivo, né, esse relé programável é o antecessor do FlexiSoft, não só serve para muting, como também para pequenas configurações. Para a solução de adequação de segurança também. Conseguimos fazer a operação END, operação OR, com dispositivos eletromecânicos e dispositivos OSSD. Então, o que a gente tem aqui? Uma solução de muting cruzado. Tá? As zip switches ajustadas de forma à configuração que é necessária para a aplicação e conexões EDM, reset e algumas outras complementos aí da aplicação. O módulo, a gente tem dois módulos de relés programáveis, nos quais é possível fazer a configuração de mute. O E410MM, que é o típico para mute, nele você tem todas as funções que podem ser configuradas para mute, tá? Reset, você pode usar reset, você pode usar override para o sinal de parada de esteira e tudo mais. E temos o E410MU, que já é um pouco mais simples. Né? Basicamente, ele só faz o muting. Você não tem muitas outras opções de configuração. E ele, como eu disse, ele não é configurável através de um software. Ele é configurável através da Deep Switch. Mas você tem aqui um auxiliar, né, um aplicativo auxiliar, que é o Flexi Classic Configurator, aonde você pode escolher qual o módulo principal, e módulos de I/O também você tem, e uma biblioteca de elementos para você montar a sua configuração aqui. Né? Como, por exemplo, aqui, eu criei uma configuração de muting, tá? 4 sensores, um muting paralelo. Ele vai fornecer para você um diagrama de ligação também,
o diagrama teórico interno, né, da conexão que você fez, e vai dizer também nesse esquema elétrico, tá, qual a configuração das duas DIP switches. Tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Então, vamos lá. Consigo abrir aqui. Então, eu vou abrir de maneira diferente. Tá? Ele funciona como é fácil, né? Por algum motivo, eu não estou conseguindo abrir aqui. Algum problema, eu acho que com a apresentação, talvez algum conflito. Tá? Eu não estou conseguindo abrir, mas vocês podem lá no nosso site e achar lá o Flex Classic Configurator. Digita na busca Flex Classic Configurator, tá? Baixa ele lá e aí você vai ter uma facilidade, é bem mais intuitivo que o Flexsoft Design, mais intuitivo que o Safety Design. E você pode montar lá as suas configurações. Também temos a alternativa um pouco mais ampla, tá, em termos de solução, versatilidade, que é a Detect 4 Core com o FlexiSoft. Tá? Vale lembrar, deixa eu voltar aqui, nesse caso a gente ligou um par de cortinas Detect 4 Core. A gente pode usar uma Detect, perdão, uma C4000, tá? Uma Detect 4, apesar que a Detect 4 ela já tem por si só o muting, né? Podemos ligar também um par de cortinas de outro fabricante, porque o importante aqui são os sinais OSSD, tá? São os sinais OSSD da cortina, que precisam vir para o controlador de muting. A mesma coisa ocorre com o FlexiSoft, tá? Aonde a gente vai usar um par de cortinas também, né? Um par de ESPs, um par de DEC 4 Core, conectadas ao FlexiSoft. Tá? E o FlexiSoft, além de todos os recursos que vocês já conhecem, ele tem também opções para muting. Tá? Configuração de muting. Basicamente, uma configuração básica para muting
você executa usando uma CPU e um módulo de I/O. Tá? Basicamente, você vai ter os sensores, a cortina, a saída, sinalização de mute e mais uma entrada aqui, por exemplo, para reset e override. Tá? Ou sinal de cortina e override se você não tiver reset no seu, na sua estação de mute. Você tem o mute sequencial, tem o mute cruzado, tem mais um outro mute que é o paralelo, e a simplicidade de usar o FlexiSoft Designer para configurar a sua aplicação. Tá? Também não estou conseguindo. Vocês vão ver lá que é extremamente fácil configurar o mute no FlexiSoft Designer. Esse, eu não estou tomando a aplicação aqui, e aí a gente já abre aqui o FlexiSoft para conseguir mostrar para vocês. Então, basicamente, quem já conhece o FlexiSoft vai perceber que é bem tranquilo, né? A configuração, só um minuto. E pode me informar no chat aí se vocês estão vendo o FlexiSoft. Então, o que a gente vai fazer? Vai criar um novo projeto. Tá? E aí eu vou trazer uma CPU e simplesmente também vou trazer se eu terminar de configurar por algum motivo, está muito lento aqui, mas a gente vai conseguir fazer, mostrar para vocês. Tá? Então, para o muting, o que eu vou precisar aqui em relação aos elementos? Eu vou precisar de uma cortina de luz, por exemplo. Vamos pegar a Detect 4 aqui, alocá-la ali, e vou precisar dos sensores de mute. Quantos sensores? 4 sensores. Tá, vamos fazer o classicão mute em paralelo. E aí, por exemplo, uma saída para parar o robô, tá? E uma sinalização de mute. Montada essa nossa configuração, a gente vai lá para o editor de lógica, trazemos os 4 sensores de mute para cá, de maneira lenta, porque está tudo meio lento também. Aqui os 4 sensores de mute, tá? E vamos trazer a cortina aqui, que vai ser o controle. Saída, a gente tem o quê? O nosso robozinho para funcionar e a lâmpada para indicar o mute. O que eu vou fazer? Eu vou lá, Function Blocks, tá? Muting Press. Eu vou pegar aqui
o muting sequencial. Lembrando que o bloco de muting ele já vem pronto com todas as entradas dele, tá? Percebe que aqui tem a entrada para cortina, as 4 entradas para os sensores de muting, a entrada para o override, para o sinal da esteira e para o muting adicional. Lembrando, sempre clicando 2 vezes em cima do bloco, você vai ter a janela de configuração dele, tá? Com as 4 abas tradicionais aqui. Não sabe como funciona? Tem dúvida? Esqueceu? Você tem aqui na aba Info, tá? Basicamente uma aula de muting aqui, certo? Veja aqui, ó, como eu disse, os manuais sempre mostram, tá? Que eu volto aqui para o começo, sempre vão mostrar, né, a importância do muting, tudo que você tem que fazer, programar. E aqui, ó, o cálculo, que é aquele que eu mostrei anteriormente, tá? Na apresentação. E aí, parâmetros. Eu posso selecionar direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. A condição para startar um mute, ao menos menos um sensor zero ou 2 entradas zero. End mute condition, né, o final da condição de muting, né, o retorno ao funcionamento da cortina com os sensores de muting último par e com a desobstrução da barreira ou cortina, tá? Tempo de muting você vai selecionar aqui, né? Se caso você tenha algum, você está controlando o muting numa esteira onde passam pallets, né? Esses pallets com material empilhado e o material não está muito bem empilhado. Nota que para uma correta execução de muting, os sensores têm que estar acionados, né? Imagine fotocélulas, elas têm que estar interrompidas. Se esse material não está bem empilhado, né, bem colocado em cima de muting, onde tenham algum vão que possa passar a luz para o outro lado e esse sensor voltar a funcionar, né, ele vai ocorrer uma falha. Você pode ter um gap de até 1 segundo, tá? Para que você consiga bypassar esse tipo né, de intercorrência, né? O muting, o tempo de muting adicional, né, com ou sem o sinal adicional de muting, com ou sem override, com ou sem sinal de esteira, tá? Ok, vamos conectar a cortina aqui. Os sensores, tá? Eu montei bem simples aqui. A configuração de MIT, deixa eu ver se depois 2 vezes o segundo. E aqui a gente tem a lâmpada de muting e aqui a saída do robô. Tem mais 2 sinais, muting status e erro no muting, tá? Conseguimos simular isso aqui também, tá? Então eu tenho a cortina ok, o sinal ok. O objeto vai passando, vai interromper o primeiro sensor, vai interromper o segundo sensor, e aí a gente tem o muting passando. Tá? Tem o muting passando. Aí conseguimos simular a estação de muting. Bem tranquilo isso, não? Bem simples mesmo. Aí voltando aqui a nossa apresentação, né? Temos essa opção que foi bem simples, né? Essa alternativa, vamos dizer assim, e temos a DTEC 4, que é a nova cortina, não tão nova, porque ela já está há um tempo, né, no mercado, mas é a cortina que possui a opção de muting, tá? Você só precisa do que a gente chama do conector de muting, que é esse dispositivo aqui, tá? O ponte apontando nele aqui, tá? Olha só, uma coisa que eu iria falar,
né, no começo, não falei no meio, e agora vou dizer, importante a mecânica, né, da instalação de Milting. Você tem que tomar muito cuidado na distância entre a barreira cortina e o objeto que está passando. Porque se você deixar uma abertura aqui, um espaço, né, entre a cortina e o objeto maior do que 250 milímetros, uma pessoa pode acompanhar a passagem aqui do objeto durante o Milting. Tá? Os sensores estão sendo acionados aqui pela pilha, né, que está em cima do pallet. A pessoa vai andando do lado e entra na zona perigosa. Tá? Então tem que ser o mais próximo possível para evitar que uma pessoa passe junto. Tá? Aqui você vê que a pilha não vai até o topo. Tá? Então ela não interrompe completamente. Na cortina de Tec 4, no Milting, você tem a opção de continuar, né, os feixes. Você tem lá uma altura de N feixes, tanto para a barreira também, você pode fazer isso. Você pode deixar os feixes de cima ativos para ninguém subir aqui na pilha e entrar junto com ela. O que, que a gente tem? A barreira e a cortina, perdão, e essa cortina ela é configurada da seguinte maneira: você vai adquirir o que a gente chama de stick, né, que é a parte dessa parte da cortina sem a conexão. E aí os 4 tipos de conectores para você escolher de acordo com a função que essa barreira vai executar. Tá? E esse aqui é o dispositivo de controle de Milting, onde você vai conectar os 2 sensores. Essa barreira somente Milting cruzado, né, ou Milting em L. E você tem 2 opções. Esse conector com uma saída IO-Link, tá? Ou seja, essa cortina também oferece para você muitos recursos para você usar a rede IO-Link. Ou o mais simples, que é o que tem uma saída para lâmpada de Milting. Os conectores, eles são configuráveis, tá? O mais simples aqui você configura só a codificação de feixe, e o SP2, né? Você tem várias chip switches para várias configurações que são feitas para essa cortina. Tá? Além disso, a gente tem um aplicativo, que é o SIG Safety Assistant, disponível na Apple Store e no Google Play, que, dentre outras funções, ele tem aqui o configurador de Deep Switch, tá? Um auxílio aqui para você configurar o Milting, Full ou Partial Milting Selection, ou seja, uma configuração para essa situação aqui, tá? Você tem também como serão os sinais de Milting, a detecção de range da cortina, né, o alcance dela, redução de resolução, você pode desligar um feixe ou 2 feixes, tá? Smart Presence é uma solução é uma alternativa para o funcionamento de cortinas em cascata, paridade e codificação de feixes. Então, se você usar lá, claro, todas essas configurações, elas estão muito bem explicadas no manual de operações, tá? E aí é uma documentação que você vai ler e entender. Aqui, se você tiver esse aplicativo, perdão, instalado no seu telefone móvel, o que você tem? Você tem a facilidade de escolher aqui o que você quer configurar. E aqui do lado, onde tem o plug, ele vai mostrar quais são os zip switches que você deve deixar ligado e desligado. E aí basta você comutar essas chaves aqui no conector, né, da cortina, conectar ela e já está tudo funcionando. Tá? Uma outra vantagem também, né, o SIG Assistant, se o seu telefone tiver o NFC, né, o Near Field Communication, você aproxima do receptor e aí com isso você consegue extrair toda a configuração desse plug, o status da cortina,
a checagem de alinhamento e tudo mais. Aqui, a conexão típica, tá? Da função de Milton para DTEC4 e o conector de Milton. Vamos ligar os dois sensores aqui, conectar os dois sensores nas respectivas entradas do conector. A saída do conector, uma das saídas do conector você vai conectar no plug de conexão da cortina. A outra, né, esse plug ele tem a opção de ter um conector ou dois conectores. Sempre que você for usar Multi, obrigatoriamente você vai usar um conector 2100 ou 2300, tá? Seja ou esse aqui ou esse aqui. Né? Para Multi, obrigatoriamente, né? M12 5 pinos, M12 8 pinos, aonde o M12 5 pinos você vai ligar no conector de Multi e o M12 8 pinos vai para o seu controle, tá? E você tem a saída, se o opcional for IO-Link, a saída para o Master IO-Link. Ou, se você optar por a lâmpada de Milton, você pode ligar a lâmpada de Milton aqui. Lembrando, tá, aqui você tem o opcional para barreira, eu acho que está aqui, ó, onde você pode escolher o luminoso no topo, né, na parte superior dela, onde, no caso de uma função Milton, você tem a luz verde, a cortina não está interrompida, a luz vermelha, a cortina está interrompida, e a amarela, né, ou âmbar, né, alguns enxergam âmbar, eu enxergo amarelo, para indicação de que está ocorrendo o muting, que a cortina está mutada. DTEC, tá? O que é DTEC? C, cortina, black curtain, detém múltiplos feixes, multibeam. Então, essa é uma barreira. As cortinas, elas têm resolução de, as nossas, né, as que comercializamos no Brasil, 30 milímetros por 14 milímetros, detenção de dedo, detenção de mão. Tá? As barreiras multifeixes, né, os multiple beams, elas têm um espaçamento maior, né, entre os feixes, 250 milímetros entre feixes, 400 milímetros entre feixes, 500 milímetros entre feixes, por exemplo, e aí elas se tornam barreiras para proteção periférica, como, por exemplo, né, uma proteção de perímetro nesse tipo de máquina, ou uma proteção de acesso para esse tipo de máquina. Tudo vai depender, óbvio, da apreciação de risco, tá? E também do cálculo que você vai fazer para a distância da cortina, para a distância da barreira, é a mesma distância de cortina. A DT em 4 core, tá? Imagina a mesma função da DTEC 4 core. Uma barreira para funcionar somente no modo proteção. Ela pode ser usada para Milton também. Pode ser usada no Flex Classic. Da mesma maneira que a gente já viu ali para a DTEC 4 core. Porque a diferença entre a DTEC e a DTEC é uma cortina de luz, a DTEC é uma cortina de luz e a DTEC é uma barreira múltiplo fecho. A DTEC em 4 core também, ou FlexiSoft, podem usar o mesmo princípio, tá? Que você usa para a DTEC 4 core. Você vai escolher, né? A DTEC, tanto que aqui eu simplesmente repeti o slide, eu podia, acabei esquecendo, vou confessar para vocês, ter mudado aqui para o DT. Tá, mas também é o mesmo princípio de configuração, tá? Bem simples mesmo. E aí a gente já começa para algumas cortinas um pouquinho mais inteligentes, né? Múltiplo feixe, DTEM 4, ativo passivo, ou seja, um lado dela é ativo, ele é receptor e emissor ao mesmo tempo. O outro lado é passivo, simplesmente um espelho, tá? Então, o que vai acontecer? O feixe vem aqui, bate e volta. O feixe sai, bate, reflete e volta, tá? E na família de TEM AP,
a gente tem algumas vantagens em relação a DTEM, simplesmente DTEM Core. A gente tem a DTAP Core, tá? Todas elas têm NFC, a DTAP tem aí o link, e uma DTEM LT, tá? Também é mais uma facilidade para Milton. Basicamente, são esses os modelos, tá? A unidade ativa, tá? Que é aquela onde tem o emissor e o receptor. Aqui, uma unidade de espelho. E aqui também uma nova unidade de espelho prismática, né? Proporciona para nós uma distância, um range um pouco maior do que o espelho convencional. Então, várias configurações você pode ter com essa nova cortina, né? A DTAP. O Milton já com dispositivos de fixação, né, prontos aqui, você simplesmente vai conectar o conector de Milton e sair com o cabo para o seu painel, né? Proteção de acesso inteligente, ou seja, Milton, somente proteção de acesso, tá? Proteção de acesso com Milton, ou seja, um Milton com paralelo, tá? Um Milton 4 sensores. Então veja como eu mostrei no terceiro slide, assim tem toda a solução de Milton, uma alta gama de soluções de Milton para a alta gama de aplicações que você tem, tá? A DTEM 4, a PLT, é uma barreira, né, um sistema que está entrando agora, né, o lançamento do Brasil vai ser essas próximas semanas. Ela já vem basicamente pronta, desse jeito, para você conectar os sensores de Milton, tá? Um opcional de reset e o cabo que vai lá para o sistema. O sistema de fixação já pronto para você ter os próprios sensores conectados na barreira, tá? Na cortina, na barreira, perdão. Como o perfil, eu falei cortina, mas como o perfil da DTEM é o mesmo da DTEC, você pode usar essa alternativa aqui também, os suportes de Milton na própria DTEC, tá? Uma solução bem inteligente que a SIC oferece para você para as estações de Milton. Todos os Milton são iguais? Todos os Milton são iguais porque a função de Milton é a mesma, tá? Você que vai escolher para a aplicação de Milton, né, a solução de Milton, para que melhor se adapta à sua aplicação. Em termos técnicos e, obviamente, em termos econômicos também, tá? E a gente, assim, que está aqui para ajudar vocês. Os ajustes que você vai ter, né, nesse suporte, a altura dos sensores, né, de acordo com a altura que você montou a cortina, do tipo de objeto que vai passar. E aqui você tem um ajuste de giro, né, para poder fazer um alinhamento, faz pouco de facilidade de alinhamento com o receptor do seu sensor ou o espelho do sensor que vem aqui do lado. Tá? Um detalhezinho mecânico aí. E as alternativas para essa DTAP elas são muito mais flexíveis, né, do que as alternativas com cortina. Milton L, né, ou seja, única direção, né, o Milton bidirecional. Alguns chamam de formato S, mas você tem aqui a passagem de material para os dois lados, no Milton paralelo. Tá? Para DTAP, a P, né? A LT é onde você já tem todas as funções dela, todas as conexões dela no corpo. Aqui. Tá? Você tem uma eletrônica aqui na parte de baixo dela, na conexão. E a DTAP é o mesmo sistema de conexão da DTEC 4. Tá? Você vai escolher os plugs, você vai escolher o conector, você vai conectar os sensores no conector de Milton, no conector de Milton, no conector da cortina e assim sucessivamente. Tá? Então, várias alternativas de Milton. Como eu disse, todas as soluções de Milton é assim que tem. Tá? Você vai escolher aquela que melhor se adapta, se adequa à sua aplicação. Eu achei que a gente fosse demorar um pouquinho mais, mas fizemos em tempo muito
né? Eu acho que eu passei bastante informações para vocês. É, agora, a Mariana vai abrir o chat, se já não estiver aberto, para as perguntas. Quem tiver pergunta, né, pode colocar aqui no chat, que a gente vai respondê-las. E, enquanto isso, eu peço para vocês responderem a nossa pesquisa, tá? Que é muito importante para a gente melhorar os nossos treinamentos. Se vocês tiverem alguma sugestão de treinamento, por favor, coloquem na pesquisa também. Tá? Lógico que a gente vai repetir alguns treinamentos, mas sempre é boa a sugestão de vocês para a gente saber o que vocês precisam, tá bom? Muito importante, na pesquisa vocês deixam seu e-mail direitinho, que eu mando esse material aqui para vocês. E mais alguma coisa que, se for possível, se vocês quiserem que eu mande, eu mando também. Tá? Então, vamos lá. As perguntas. Primeira, multi na saída, os sensores são depois da cortina. Como então a cortina desaciona, sendo que ela será a primeira acionada? Mas é lógico, os sensores sempre vêm antes da cortina. Os sensores, num Multi em L, né? Como a pergunta aqui que foi feita, o Multi na saída, os sensores são depois da cortina? Como então que a cortina desaciona, sendo que ela será a primeira acionada? Sempre achei que os sensores viessem antes da cortina e não depois. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem sensor antes, na configuração de multi paralela, a gente tem sensor antes e tem sensor depois da cortina, certo? O que acontece? Vamos começar o muting dessa maneira. O bateria está movimentando, ele vai acionar o primeiro sensor, o segundo sensor. Pronto. Eu desabilitei a cortina. O objeto está passando. Ele vai acionar o primeiro sensor, vai acionar o segundo sensor, e quando ele sair da cortina, se você optou por muting acabar quando desobstruir a cortina, quando ele sair da cortina, ele volta a funcionar. A cortina volta a funcionar. Porém, ela só vai voltar a funcionar se os dois sensores na saída ainda estiverem acionados. Se um deles não estiver acionado, a cortina não volta. Tá? No caso de muting em L, que é aquele onde você só usa dois sensores na sequência, e faz o muting só para saída de material. Então, o material vai sair da célula, das partes que está protegida por cerca e tudo mais. Ela vai acionar o primeiro sensor e acionar o segundo sensor. Desabilita a cortina, o objeto passa. Quando ele terminar de passar pela cortina, a cortina volta a funcionar. Tá? Porque, na realidade, você não desliga a cortina, né, numa situação de muting, numa passagem de muting. Você simplesmente desabilita a cortina para que ela não leve as saídas dela a zero. Tá? Quem controla isso é o dispositivo de muting. Tanto que a cortina é ligada ao dispositivo de muting e o dispositivo de muting vai fornecer uma saída para você. Tá? Então, é dessa maneira que funciona. Tá? Então, eu acho que respondi, respondi essa pergunta. Segunda pergunta. No relé 403, só são ligados sensores de muting? A cortina não? Sim, a cortina ela é conectada, ela é ligada ao E403 através da rede FI, né? Eu não sei se você perdeu essa passagem aí, né? É, a cortina é ligada via FI, como se você estivesse ligando a cortina no FlexiSoft. Eu pulei uma pergunta aqui, tá? Espero ter esclarecido isso. A cortina, sim, ela é ligada. Bom dia, o sistema Safeguard Detector pode ser considerado um sistema de muting? O Safeguard Detector, não. Né? O Safeguard Detector é um dispositivo de proteção, tá? Para máquinas formadoras de caixa, onde você tem os dois sensorizinhos pulsados apontados para o cartoon de papelão que vai ser puxado pela máquina formadora de caixa. Não é um sistema de muting, é um sistema de proteção. Tá? Mesmo o muting sendo um sistema de proteção, mas esse é o Safeguard Detector não é. Tá? Respondi as perguntas. Creio que devo ter esclarecido para vocês, né? Aí, claro, se vocês deixarem, respondam a pesquisa, deixem o e-mail de vocês lá, eu vou mandar
essa apresentação. Vocês podem dar uma outra lida, se surgirem mais dúvidas, entre em contato com a gente e talvez essas perguntas que eu respondi, vocês vão poder visualizar respostas também no, na apresentação.